Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o fundo imobiliário GGRC11, trazendo aqui as últimas informações que a gente tem aqui dentro do relatório gerencial, entendendo um pouco mais a tese, como é que está aí o portfólio em termos de riscos, exposições, alavancagem, vencimento dos contratos, enfim, trazendo aqui esse conteúdo um pouco mais atualizado desse FII Base 10, que vem distribuindo um bom dividendo para os seus investidores. Se a gente olha aí a média de mercado, geralmente é 0,8, 0,7, e aqui a gente tem ali em torno de 1% ao mês, que para o segmento de logística é uma raridade a gente conseguir encontrar. Com certeza, para o fundo estar com dividend yield um pouco maior do que outros ativos, o mercado sempre vai levar em consideração relação risco-retorno, mas de qualquer forma é um número bem relevante. Lembro que isso aqui não é de maneira nenhuma recomendação de investimento. Se o vídeo for útil, não esqueça o like também. A sua opinião, se você vê aí um bom preço, o GGRC aí próximo aos R$ 10 para levar para carrego, está de olho para fazer apenas um trade, não gosta da tese, enfim, seu comentário é importante demais para o crescimento do canal. Se possível também, compartilhe o vídeo, se inscreva, ajude a atingir a meta aí de 20 mil inscritos. Ditos, avisos e pedidos, é que a gente tem um pouco sobre a tese dele. Eu acho sempre importante o investidor entender o que é que a gestão tem como foco ali ao longo do tempo para distribuir renda para os seus investidores, gerar valor ao longo dos anos, não só dos meses, né? Porque embora a gente olha muito o dividendo do mês, o principal é o longo prazo, até porque é um fundo que não tem um prazo para acabar com 5, 10 anos, isso é para uma coisa de muitos anos, muitas décadas. Então, você entender um pouco mais da tese faz total sentido. O objetivo do GGC é a realização de investimento em imóveis comerciais por meio de aquisição de empreendimentos devidamente construídos, terrenos ou imóveis em construção prioritariamente com a finalidade de locação atípica. Então, aqui a gente tem tanto a locação a comprar o ativo pronto, quanto, se for o caso, aí de surgir a oportunidade para algum desenvolvimento. Mas uma coisa que eu gosto muito é isso aqui, locação atípica. Por que que eu, não necessariamente é regra, né? Mas por que que eu gosto do contrato atípico? Se for um bom inquilino, isso é bem importante, porque se o inquilino não tiver uma situação financeira boa, isso pode ser um problema lá na frente. Mas se for um bom inquilino, você tem um prazo aí de 5, 10, 15 anos naquele contrato atípico, que geralmente tem uma multa enorme, a chance daquele inquilino sair dali é muito pequena. Então, para você ter uma notícia do nada de que vai ficar com uma vacância enorme dentro do fundo, é bem menor. Então, eu gosto muito dos contratos atípicos. Às vezes, você pode dar azar de os contratos, os reajustes ali dos aluguéis não acontecerem tão como a média de mercado, num curto, médio prazo, mas ao longo do tempo isso vai se equilibrando. Então eu prefiro um pouco mais da tese atípico do típico, porque para mim passa um pouco mais aquela sensação de conforto. De conforto. Ou venda, desde que atenda aos critérios de política de investimento, que a realidade é que o GGC está bem movimentado, não tanto para venda, mas para aquisições, que a gente viu aí alguns anúncios de fundos imobiliários. Carteira imobiliária hoje, 33 imóveis, é bastante coisa, se a gente compara aí, por exemplo, com HGLG, BTLG, que são os grandes, né? O GGC até que tem uma carteira maior, olhando em quantidade de ativos. Pode não ter a melhor carteira, mas é uma carteira em quantidade de ativos bastante relevante mesmo. Aqui a gente tem gestão e administração, né? Quem, acho que todo mundo já conhece. Início das atividades foi lá em 2017. Hoje a cota patrimonial vale 11,18. Lembrando que ainda a gente não teve reavaliação recente do portfólio dele, então esse número pode ser um pouco maior. Patrimônio líquido de 1,7 bi. Tivemos aí anúncios recentes de aquisição, então esse patrimônio pode crescer um pouquinho aí em breve. Valor de mercado hoje ali na faixa dos R$ 10, um pouco mais, um pouco menos. Taxa de administração e gestão 1,1. Não diria assim que é o mais barato de mercado, você vai encontrar aí alguns que tem colocando gestão e administração mais próximo a 1%, mas não é nada assim tão fora da curva. Prazo médio dos contratos, a gente tem quase 6 anos aqui, e área bruta locável, 605 mil metros quadrados. E o dividendo que vem sendo aí na faixa de 10 centavos por cota. Inclusive, eles comentaram recentemente aí de que esse dividendo deve continuar nessa faixa nesse segundo semestre, o que é muito bom aí para o investidor e já traz aí um pouco dessa previsão. Aqui a gente tem algumas coisas que aconteceram um pouco mais recente: conclusão da aquisição do CD, conclusão da venda do CD Pirituba, distrato da operação com o fundo AOB11, que eles iriam adquirir, conclusão da nona emissão de cotas, e aqui a gente tem um pouco do guidance. O fluxo deverá manter no segundo semestre um patamar de distribuição acima do nível recorrente. Isso aqui é muito importante, não esquece de analisar sempre, quando você for verificar os ativos ali, o recorrente do fundo, porque muitos FIIs hoje fizeram movimentações ou compraram alavancado e não está pagando ali taxa, não está entrando na DRE, compraram parcelado e recebe 100% da receita. Tudo isso infla um pouco o rendimento no curto prazo.
Aqui a gestão é bem clara nisso, é uma outra coisa que eu tiro o chapéu para eles, porque tem fundos que você não consegue encontrar esse tipo de informação do que seria o recorrente mesmo. Você tem que tentar adivinhar ali, fazer suas contas para conseguir chegar no número. Aqui a gente já está vendo o recorrente dele nessa faixa, que não é tão longe dos 10 centavos, que é aqui a base que eles querem manter ao longo do tempo. Se você imaginar que o fundo não vai ter problemas de vacância, que eu acho que é o mais provável, pelos contratos atípicos, não tiver aí nenhum problema de inadimplência relevante, a chance da gente ver um recorrente de 10 centavos por cota, por exemplo, ano que vem, é bastante grande, porque os reajustes dos contratos vão acontecendo aí com a inflação. E aqui eles colocam essa projeção ainda não considera potenciais eventos adicionais que podem distribuir para o resultado, como alocação ou venda do imóvel Campinas, alocação do galpão atualmente vago no ativo de queimados e a renovação de contratos relevantes de locação, porque ali na renovação você pode ter uma mudança no preço por metro quadrado, que é o que eu citei ali há pouco, de como é um contrato atípico, você não vai ter no meio do caminho uma troca desse contrato, ou mudança do preço ali, pode ficar desproporcional e vida que segue, só lá no final do contrato que vai ter algum tipo de alteração. Vamos conhecer um pouco mais aqui como é que está a situação do portfólio dele. Eu gostaria de ver aqui a página onde eles colocam um pouco dessa média de metro quadrado comparado à média do mercado. Mas antes a gente tem aqui distribuição de receita. Ambev representa 14,41, acho que não tendo que reclamar desse excelente inquilino. Americanas, aqui é um ponto um pouco mais de atenção, né? Varejo, a gente sabe que varejo, em momentos de juros altos, complica um pouco, mas me parece que até o momento segue ok, sem nenhum tipo de surpresa, assim, até depois da reestruturação que a Americanas vem fazendo aí. Então, 14% aqui para mim era o ponto que me incomoda um pouco mais. A gente tem o AAA, que é aquela parcela que eles compraram do BLMG11, que acho que, sinceramente, eu gostaria até de ver se eles pudessem comprar um pouco mais desse AAA, acho que seria um excelente ativo para dentro aqui do GGRC. E os demais, professor, são representações pequenas. Então, se a gente tira aqui Ambev Americanas, o fato é que não tem nenhum grande inquilino assim em termos de representação. O que eu vejo como vantajoso, porque evita, se o inquilino desse dá problema, não vai custar tão caro. Quem acompanha o GGC há mais tempo deve lembrar que a Americanas, quando ficou inadimplente, era uns 20% do patrimônio em termos de receita aqui do GGC. Resultado, a cota caiu ali uns 15, 20% na época. Então, quando você tem muita representação, você pode dar um azar desse. Projetado anual, a gente já tem aqui Americanas caindo para 13,75, Ambev para 13,97, então a gente tem redução. O AAA vai subir, sai de 5,9 para 6,7, e os demais aqui tem também algum tipo de alteração. Covolan hoje, por exemplo, que é 5, vai passar para quase 8%. E aqui eles deixam um pouco projeção realizada após a nona emissão de cotas, que vai ter aí em breve. Mas também reajustes que vão acontecendo ao longo do tempo, né? Ativo hoje, ele tem 1,8 bi, disponibilidade mais aluguéis a receber mais fundos imobiliários, 233 milhões de reais. Aqui a gente tem os ativos imobiliários, taxa ponderada aqui do melhor dos CRIs, IPCA mais 7,5. Aqui é o passivo dele, tá, pessoal? O fundo tem hoje 256 milhões de reais, mais obrigações aqui de 75 milhões. As taxas, eu não gosto dessas taxas, não vou negar essas últimas aqui. Você tem uma taxa IPCA mais 8,5, IPCA mais 9,5, IPCA mais 9. Acho muito difícil mesmo conseguir destravar um resultado relevante para o investidor, tendo um custo aqui da dívida de IPCA mais 8. É um número bem relevante mesmo. Geralmente o cap de um logístico aí é 9, 9,5, 10, embora o GGC vem comprando ativos acima dessa taxa. Mas, de qualquer forma, o custo da dívida é bem relevante. Se eles conseguissem girar futuramente essa dívida ou pré-pagar essa dívida aí, seria bem interessante. Essas de 9 e 8,5. As primeiras aqui, né, você tem um IPCA mais 6,5, bem tranquilo, que é o Crimogno, 94 milhões de reais. Tem aqui o CRI Americanas, 55 milhões, IPCA mais 7,5. É uma taxa alta, mas não tão longe da média de mercado. Então, essas duas aqui, ok, mas essas 8,5 e 9,5, com a disponibilidade que eles têm hoje em caixa e fundo imobiliário, eu veria muito mais vantagem se pudessem liquidar essas dívidas do que carregar esse negócio aí. E aqui eles deixam um pouco obrigações, obrigações que ele tem, taxa de administração e gestão de 1,3, ITBI Ambev, retenção da Ambev Itajaí, retenção de Ambev GRU e por aí se vai. Então, aqui eles deixam um pouco das obrigações que eles comentam. Disponibilidades mais aluguéis a receber, caixa aplicada em fundos referenciados de renda fixa, aluguéis a receber dos ativos imobiliários que compõem a carteira, cotas de fundos imobiliários. Até algum lugar aqui,
não sei se eu vou conseguir achar, mas eles comentam aí quem são os fundos imobiliários que tem dentro da carteira. Saldo devedor, que foi o que a gente viu ali, 256 milhões de reais. Acharia melhor eles colocarem aqui o fluxo, né, que é o que eu acho melhor mostrar para vocês o fluxo, que fica mais vantagem aí do ano a ano. Perceba que para 25 ele tem 35 milhões de reais, 26, 22 e 27 ele tem ali 44 milhões. O principal seria lá em 2030, que é 64 milhões de reais. Então, nesse curto prazo, a gente tem aqui dívidas razoavelmente tranquilas frente ao caixa que ele tem hoje aqui, como eu mostrei para vocês. Disponibilidades, mais aluguéis a receber, mais fundos imobiliários. Acho que é um dinheiro tranquilo aí. Cotistas por estados que eles colocam aqui um pouco de região, número de cotistas que vem crescendo bastante ao longo do tempo. Cronograma, pessoal, de reajustes, porcentagem de receita de aluguel, que é bem importante por conta desse crescimento que a gente vai tendo aí, a inflação vai batendo, vai sendo reajustado seus contratos, já que quase todos aqui a gente tem na parte do IPCA. Deixa eu até pegar aqui em exato, a gente tem 89% em IPCA, então isso faz muita diferença. Vencimento, quase nada para esse ano, agora para 27 tem muita coisa, 27%. E aqui a gente tem meses, perceba aqui, para esse segundo semestre, tem bastante coisa. Teve julho, agosto com 16%, setembro quase 20% e dezembro 14%. Então, basicamente, metade aqui dos reajustes dos contratos vai acontecer um pouco mais da metade, ou metade ali, vai acontecer agora nesse segundo semestre. É bem dividido, né? Tem fundos que é mais concentrado em alguns poucos meses, mas perceba que tem bastante coisa nesse segundo semestre aí que tende a ajudar um pouco a receita. Tipologia dos contratos, ou tipologia dos imóveis, melhor. Eu gosto mais dos logísticos, industriais. Não sou tão chegado, porque industrial é um imóvel um pouco mais específico para aquele inquilino. Então, se o inquilino sai, o contrato vence, qualquer coisa assim do tipo, para conseguir alugar dá um pouco mais de trabalho. Então, eu gosto mais dos logísticos ou híbridos, porque ali vai estar no meio termo da história. Mas os industriais eu não sou tão chegado. A gente percebe aqui que é basicamente 70% em logístico híbrido e o restante aí no industrial. Ramo de atividade, a gente tem aqui comércio, ou melhor, 80% em logístico e híbrido e 20% ali no industrial. Ramo de atividade, comércio varejista 27%, alimentos e bebidas 21%, máquinas e equipamentos 19%, a gente tem 13 aqui, química e petroquímica. Então, os principais são esses três mesmo aqui, faz toda a diferença dentro da receita dele. Vencimento eu já mostrei e também os reajustes. E aqui, pessoal, ainda bem que achei a página, preços metro quadrado de locação. A locação média do portfólio está cerca de 19, é um número bem relevante, 19 abaixo da média nacional dos preços ofertados. Entretanto, vale ressaltar que a média de preços pedido considera o novo inventário de galpões especulativos. Então, olha como o fundo, mesmo melhorando, está tão longe da média de mercado. Um preço metro ali quadrado está algo em torno agora de 29, 28 reais, até esse relatório. Mas perceba que ele está trabalhando ali com 23, 22. Então está muito. E olha que era muito mais defasado. Em junho de 24 era 15 para 26. Agora a gente está com 23,5 para 29,2. Então, vem reduzindo essa diferença. De acordo com o que vai encerrando ali os contratos e vão sendo renovados, eles podem chegar um pouco mais para o preço metro quadrado. Eu acho melhor o que está acontecendo aqui. Embora no curto prazo você poderia ter uma renda melhor, mas perceba aqui. Veja bem, se hoje ele tem abaixo da média de mercado, a chance dele conseguir renovar um contrato com um preço bem melhor do que o atual é grande. Diferente de quando você tem o preço por metro quadrado do portfólio acima da média de mercado, porque se está acima, ele vai ter que dar desconto para conseguir renovar ou alugar para nova pessoa. Então, nesse cenário aqui, eu acho que o cotista do GGRC tem mais a ganhar do que a perder, olhando aí preço por metro quadrado ao longo do tempo. E aqui a gente tem a lista mesmo de ativos, um pouco das toneladas, quem é o inquilino, o vencimento do contrato e por aí você vai. Acho que eu consegui passar, pessoal, nos principais pontos aqui do relatório e do portfólio do GGRC. Espero ter ajudado através desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, isso é bem importante para o crescimento do canal. E também, se chegou pela primeira vez e ainda não é inscrito, considere se inscrever. Tudo isso ajuda demais aqui o crescimento.